Na minha opinião, a missão da igreja é anunciar Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Para mim, missão é como uma coisa que temos de cumprir mesmo. Dar o nosso testemunho lá fora, quer através dos nossos atos, quer através dos nossos pensamentos. Para mim, a missão é o propósito da igreja. Bem-vindos ao Igreja em Missão. No programa de hoje temos connosco o Bispo Cifredo Teixeira, principal responsável da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa, e o pastor Albert Canfield, que é o coordenador do Missão Creio. Nestes programas desta temporada vamos falar muito especialmente sobre a missão. E a Igreja Evangélica Metodista Portuguesa lançou em 2020 um programa Missão Creio, um programa para uma década. E eu começava por perguntar ao Bispo Cifredo Teixeira como surgiu esta ideia. Bom, tudo acaba por ser resultado de uma caminhada que na Igreja temos estado a fazer e da atenção que temos estado a dar à importância que a missão tem. Então, falando, conferindo, partilhando experiências, os pastores reunidos em retiro voltaram a dar atenção a este assunto, a esta missão que nós temos que cumprir e começamos a perguntar como é que nós podemos melhorar aquilo que temos estado a fazer. E vindo já na sequência do último sínodo em que se falou que era importante estarmos libertos para a missão, então os pastores, na reflexão, na oração, sentiram que se devia avançar para lançar várias iniciativas que ajudassem a Igreja a partilhar esta mensagem da Boa Nova de Cristo, de podermos ajudar as pessoas a testemunharem também deste amor que lhes é dedicado e deste modo nós aprofundarmos mais a nossa missão e começamos então a partir daí, lançando o desafio a uma equipa de coordenação, começamos a desenvolver iniciativas e estamos neste caminho para aprofundar e para ajudar e para partilhar tudo aquilo que se possa fazer para honrar o Senhor que nos ama e que nós queremos que todos o conheçam e que todos confiem nele. Notamos que a Igreja tem tido dificuldade de apresentar a sua mensagem. Na Europa e em Portugal, onde vemos uma indiferença relativamente às questões religiosas, onde vemos também uma crescente secularização, com igrejas com menos crentes a assistir às suas celebrações, igrejas até a fechar. Pastor Albert Canfield, qual tem sido o principal problema da mensagem e da missão da Igreja? Bom, numa primeira fase, a Igreja esteve habituada a estar numa posição central na sociedade. Mas nas últimas décadas, cada vez mais a Igreja tem estado mais às margens e tem perdido a sua influência nesse sentido. É claro que nesse terreno secular, muitas vezes a Igreja não tem comunicado, a Igreja não tem chegado às pessoas e não tem atualizado, de certa maneira, a sua mensagem a alcançar essas pessoas. Mas algo que a gente também precisa ter em vista é um pouco do foco da própria Igreja. Nós percebemos que muitas das vezes o foco da Igreja tem estado muito mais na sua manutenção do que propriamente na missão. Uma história para nos ajudar a exemplificar isso é a história do Senhor Jesus e de Pedro, quando Jesus chama ele para andar sobre as águas. Ali naquele momento, Jesus desafia ele a fazer algo difícil, impossível, humanamente falando. Jesus chama ele à missão, chama ele a dar um passo de fé, ele começa a andar sobre as águas, mas à medida que ele está indo, andando e olhando para Cristo, ele está sobre as águas e tudo vai bem. Mas naturalmente ele começa a preocupar-se com a sua vida, ele começa a preocupar-se com o vento, com a tempestade, com as circunstâncias ao seu redor. E ali, enquanto ele começa a reparar demais naquilo que está à sua volta, ele se distrai do seu foco de estar em Cristo. A gente pode dizer que Pedro estava com foco na missão, andando sobre as águas e indo a Jesus. Mas quando ele começou a distrair-se desse foco a Cristo, e começou a preocupar-se com a sua própria vida,
quando ele começou a preocupar em sobreviver no meio daquela situação adversa que ele se enfrentava, foi justamente o momento em que Pedro começou a afundar. Mas as igrejas têm andado distraídas? Ou quê? Muitas vezes distraídas na sua própria missão. A missão de Cristo foi dada a nós hoje, na nossa geração, e cabe a nós como igreja dar continuidade à missão. Mas muitas vezes nós como cristãos, nós como igreja, por vezes estamos um tanto quanto distraídos dessa tarefa e dessa missão. E acabamos por vezes gastando o nosso foco, as nossas energias estando focados demais apenas na manutenção. Nossa conversa no nosso retiro de pastores que tivemos em Valduzende, nós debatemos muito sobre isso. Como que nós podemos trazer novamente o foco na missão da igreja? Como nós podemos não viver ou caminhar a vida da igreja pelo aquilo que é a nossa capacidade ou os nossos recursos, mas como que a gente pode andar pela missão, com foco na missão. Então aí que nasceu a Missão Creio. As igrejas históricas têm tido alguma dificuldade e ao longo do tempo têm vindo a decrescer no número de membros, no número de crentes. Bispo Cifrete Teixeira, a Igreja Evangélica Metodista Portuguesa tem sentido esse mesmo problema? Como é que tem evoluído ao longo dos anos? A Igreja, no seu início, a Igreja Metodista em Portugal teve uma dinâmica muito própria e que ajudou a Igreja até a ter um nível de crescimento muito interessante. E claro que foi resultado pelos dados estatísticos que temos e pela história que está escrita. O trabalho que foi feito nas escolas primárias, muitas crianças aprenderam a ler e a escrever e ao mesmo tempo aprenderam também a boa nova do Evangelho. Principalmente no início do século passado, penso eu. Exatamente, no início do século. Com todo esse trabalho que foi desenvolvido e que foi aprofundado, a Igreja teve um desenvolvimento. Com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar e mesmo quando as escolas primárias deixaram de se justificar, aí a Igreja sentiu um grande impacto na redução do número de pessoas a aderirem, a envolverem-se e a participarem. E a partir daí, isso acontece depois do 25 de Abril, que deixou de se justificar esse trabalho, a Igreja teve que se voltar para outras áreas e começou a acontecer muita coisa também no país. A secularização também tomou conta do país e das várias localidades onde nós estávamos e a Igreja começou a sentir-se e a viver um decréscimo. Não deixou de manter a sua ação evangelística, não deixou de ser uma igreja solidária e foram desenvolvidas algumas iniciativas na área da solidariedade para com as famílias, criando oportunidades para apoiar as crianças, depois também aos jovens para poderem estudar. Estou-me a lembrar do caso de Valdecente, em que se organizou um lar para os estudantes em Braga, também o apoio aos idosos. Mas o desenvolvimento e o crescimento da Igreja não continuou a ter o impacto que teve no início do século. Por isso a Igreja começou a ser desafiada a ter que falar para o tempo que está a ser vivido, começou a ter que voltar-se para os seus membros e ajudá-los a eles também poderem falar da sua própria fé. Poderem dizer das suas experiências e poderem ajudar a outros e outras também a crer. Daí nós sentirmos que vivemos um tempo que parece que está tudo resolvido e não está nada resolvido. Todos e todas precisam de Deus e nós que temos Deus, se Deus é bom para nós, também é bom para os outros. Então nós temos que ir e partilhar. E uma insistência que tem havido na nossa pregação é que nós somos abençoados por Deus para ser bênção para os outros. Então, para sermos bênção, temos que falar do nosso crer. Daí, nós valorizarmos esta missão, creio que aponta para aquilo que cada um e cada uma pode fazer em nome de Cristo. O plano chama-se Missão Creio, comprometidos com Cristo.
Pastor Albert Canfield sente que, por um lado, será que os crentes da Igreja Metodista estão prontos para a missão e qual foi a razão da escolha deste lema, digamos assim? A missão Creio nasceu justamente no desejo da igreja focar-se na questão da sua missão. Nós cremos que Cristo deseja ainda hoje tocar corações, fazer a sua obra, transformar as pessoas. Nós acreditamos que ainda hoje é tempo de salvação, é tempo de mudança, e o nosso desejo como igreja certamente é ser parte daquilo que Deus está fazendo. Mas para nós estarmos à disposição de Deus e a serviço de Cristo, a razão pela qual nós escolhemos o nome como Missão Creio é justamente para lembrar que é uma missão, é uma tarefa a ser feita, e a gente escolheu a palavra creio justamente para enfatizar que não é algo feito na força humana, na capacidade humana, mas é algo que nós só poderemos realizar movidos por Cristo. Há uma frase do apóstolo Paulo que ele diz o seguinte, que nós não andamos pelaquilo que nós vemos, mas nós andamos pela fé. E nós, como igreja, certamente, igreja do Senhor Jesus, somos desafiados a andar pela fé, a crer naquilo que não humanamente é possível ser feito, mas a crer naquilo que Deus é capaz de fazer através do seu povo, da sua igreja. E a razão do nome vem daí. Nós colocamos nesse sentido para ser um desafio interno, primeiro para nós, se nós como igreja cremos que Deus deseja fazer esta obra e se nós queremos nos engajar nela, e segundo, porque nós cremos e acreditamos mesmo que de fato esta missão é uma missão de fé, movida pela fé, dirigida pela fé e que também vai ser realizada pela fé. Nossa expectativa é que no final, graças a essa missão, a esse serviço da igreja, também muitas outras pessoas, muitos daqueles que talvez nunca creram, possam também, através do serviço da igreja, poder vir dizer esta afirmação: eu creio no Senhor Jesus. É um sonho, é o nosso desejo, por isso que nós colocamos também esse subtítulo, Comprometidos com Cristo, porque da nossa parte como igreja cabe-nos o compromisso. Mas o resultado é que chega o dia, para a honra e glória de Deus, que a gente celebra e vê muitas pessoas que possam vir a Cristo e pela primeira vez afirmar: eu creio, por experiência, por conhecerem e vivenciarem genuinamente Cristo hoje, na nossa geração, nos nossos dias. A Igreja Metodista em Portugal lançou este programa, esta missão, e de repente levou, desculpando com a expressão, como a pandemia ensina, como muitas outras instituições, muitas outras organizações, os nossos próprios projetos pessoais. E a Igreja esteve confinada durante 2 meses e meio, mais ou menos, em que esteve fechada. Bispo Cifredo Teixeira, esta é a última pergunta do nosso programa. Será que a missão da Igreja Metodista esteve parada durante este tempo e já agora, no último domingo, foi o regresso, não é? Como é que foi este regresso à Igreja e aos cultos? Bom, de facto, esta experiência que nós vivemos pode até, num primeiro momento, parecer que a Igreja, por estes 2 meses e meio, deixou de existir, deixou de acontecer, o que não é verdade. O que aconteceu foi que a Igreja teve que ser Igreja nas casas, nas famílias, nos locais de trabalho, não podia estar reunida no templo, mas procurou formas de estar reunida a partir dos lugares onde as pessoas estavam. Aproveitou as redes sociais, as reuniões online começaram a ser uma mais-valia, todos aprenderam a como se adaptar às novas circunstâncias e a vida da Igreja foi muito intensa neste período. Manteve-se o contacto com as pessoas, manteve-se a oportunidade da reunião online para oração, partilha de experiências, para reflexão conjunta. Através também das redes sociais, nós partilhamos estudos bíblicos, partilhamos também o Igreja em Missão, partilhamos os cultos online, que passaram a ser vistos por muito mais gente do que aquela que até nós estávamos habituados a ter. E alguém dizia com bastante razão
de cultos que muitas vezes eram assistidos por dezenas de pessoas, nós passamos a ter cultos assistidos por centenas de pessoas. Nós chegamos muito mais longe, até a portugueses que estão imigrados noutros países, amigos nossos que estão muito longe de nós e que passaram a ter a oportunidade de nos ouvir, de nos acompanhar, mesmo familiares que começaram também a ter interesse por acompanhar o que nós estávamos a fazer. Por isso, a Igreja teve um período de vida muito intenso e foi dado um bom testemunho. Demos-nos a conhecer como somos, como gostamos de estar, como gostamos de viver a nossa fé. E o regresso que aconteceu no passado domingo, claro que temos que dizer que foi estranho no sentido de que tivemos que organizar tudo de um modo um pouco diferente daquilo que estávamos habituados. As pessoas tiveram que estar de máscara, tiveram que higienizar as mãos, tiveram que manter o distanciamento social, e esse foi o pedaço mais difícil, porque nós somos um povo de afetos e gostamos de expressar o que nós sentimos pelo abraço, pelo cumprimento, e isso foi um pouco mais difícil. Custou não dar um abraço no fim do culto? Foi o pedaço que a mim mais me custou, e acredito que a muitos de nós, ou a todos nós, e eu pude ver lágrimas nos olhos de algumas pessoas quando eu falei sobre isso, mas foi uma alegria, mesmo mantendo todas as regras, foi uma alegria podermos, pelo menos, vermos uns aos outros e apoiarmos na oração e no louvor e darmos atenção à palavra. E foi uma experiência que nós damos graças a Deus por a termos vivido. Até aconteceram duas situações que vale a pena nós insistirmos em partilhá-la. Em Valdezende tivemos a apresentação de uma menina que, com um significado muito especial, ela nasceu em fevereiro, depois entramos em confinamento. Primeira vez que foi à igreja, ela foi apresentada, era domingo de Pentecostes, e a mãe, quando tinha tido a notícia de que estava grávida, também tinha sido no domingo de Pentecostes do ano passado. E no Mirante tivemos também, no culto da tarde, uma mãe que pela primeira vez teve a oportunidade de ir à igreja do Mirante e levar o seu menino, que tinha nascido há cerca de um mês. Então, são experiências que nos ajudam também a continuarmos a fazer caminho e a continuarmos a estar certos de que Deus caminha connosco e que nos continua a abençoar, e que não há pandemia nenhuma que nos faça ficar quietos ou que faça com que o Espírito Santo não se mova, não toque corações. Portanto, foi uma oportunidade de servir e continua a ser agora. Temos aí o desafio diante de nós e vamos fazê-lo com esta missão, creio. Nós vamos continuar a partilhar Cristo pela palavra e pela ação. A Igreja Missão de hoje chegou ao fim. Agradeço a presença dos dois neste programa. E no próximo programa continuaremos a falar sobre o Missão Creio. E se tiver alguma dúvida, alguma questão, não deixe de nos apresentar. Não deixe de falar com a Igreja Metodista ou qualquer outra igreja que confesse e crê que Jesus é o seu Senhor. Até à próxima.